Saudamos e chamamos bem-vindos todos os irmãos que neste belo domingo, dia do Senhor, aqui iniciam mais este dia e esta semana, nosso primeiro culto também do mês, na presença de Deus. Os textos de hoje falam do bom pastor Jesus. E o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem faz parte do rebanho do Senhor Jesus está protegido, porque este Deus assim nos promete. Que possamos neste culto desfrutar desta bênção de ser ovelha do rebanho do pastor Jesus. E que possamos compartilhar desta grande bênção com tantos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Que Deus abençoe este momento de culto, derramando as suas bênçãos sobre todos nós. Iniciamos entoando do primeiro canto. Invocamos a presença de nosso Deus. Ó, vem, Santo Deus triuno, seja o nosso convidado, e tudo que nos dás, palavras e sacramentos, nos sejam abençoados. Invoco o Senhor, o Pai, muito digno de ser louvado, que é bom para todos e cujas misericórdias ultrapassam todas as suas obras. Perante a tua face, nós oramos em adoração, reconhecendo o teu nome. Invoco o Cordeiro que foi morto e é digno de receber o poder, honra e louvor. Diante da tua cruz, que exultou a tua vida, contemplamos tua obra salvadora. Teu santo sangue resgatou nossas almas do pecado. Jesus, em tua presença, é o que vamos a ver. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti.
Muito amados filhos e filhas de Deus, nós conhecendo a vontade de nosso Pai Celestial, a vontade do pastor Jesus, nós nem sempre seguimos suas ordens e seus passos. Mas também diz a palavra de Deus, quem se arrepende de seus pecados, Jesus está sempre de braços abertos para lhe dar o perdão. Neste momento, queremos confessar nossos pecados, pedindo perdão ao nosso Deus. Ó Senhor, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois Tu és fiel e bom. Não julgues a mim teu servo, pois ninguém é inocente diante de Ti. Pai, confesso que não sou digno da vida eterna, pelos meus próprios atos e ações. Fui indiferente ao Teu amor, peço o Teu perdão. Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mesmo ouvindo e lendo a Tua palavra, não consigo seguir o Teu caminho. Em meu viver, faço coisas que não Te agradam. Muitas vezes não sou exemplo para as pessoas que em Ti não creem. Acabo seguindo o caminho largo que leva à perdição eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Teu amor me cobre o coração. Dá-me deste Teu amor. Não olhe para o que eu faço, mas para o que Cristo fez por mim na cruz. Ele é o meu Salvador. Eu lembro do passado, penso em tudo que você tem feito, e não esqueço das Tuas ações. A Ti levanto as mãos em oração, para Te agradecer e pedir, em nome de Jesus, o único justo e Salvador. Muito amados irmãos e irmãs, deixe o pastor Jesus guiar vossa vida e dela não sair mais. Pela fé em Cristo, vocês podem seguir em paz, pois os pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Palavras do introito para o quarto domingo de Páscoa, o Salmo 23, salmo conhecido, salmo da qual muitas e muitas vezes lemos em momentos de alegria e momentos difíceis na vida. E queremos ler esse texto em conjunto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia. Oremos. Bondoso Deus, como é bom poder estar em Tua casa com nossos irmãos. Como é bom no dia do Senhor iniciar este dia na Tua presença, olhando para a semana que ficou para trás e dizendo: Deus é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Se aqui estamos, ó Senhor, é porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. Porque o Espírito Santo nos conduziu aos pastos verdejantes da Tua palavra e a fé salvadora. E aqui mais uma vez, como filhos, como ovelhas do pastor Jesus, queremos atentamente ouvir tudo aquilo da qual temos para esta manhã neste culto. Para sair daqui alimentados, fortalecidos, para o culto da vida, para o dia a dia, para mais uma semana de trabalho e de atividade, sob a Tua bênção e o Teu cuidado. Oramos em nome do pastor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.
bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Primeira leitura para este quarto domingo de Páscoa, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, onde temos a narrativa como vivia aquela igreja cristã, aquela primeira congregação de Jerusalém, após a sua fundação. Atos 2, 42 a 47, onde lemos: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui a primeira leitura. Entoamos no próximo canto. Leitura da Epístola, carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 25. 1 Pedro, capítulo 2, 18 a 25, onde lemos: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso.
Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticardes o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele mesmo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Até aqui as palavras da epístola. Entoamos o próximo canto. Leitura do Santo Evangelho, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 10. João 10, 1 a 10, onde o pastor Jesus nos fala. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui as palavras do Santo Evangelho, palavras do pastor Jesus. Queremos nesse momento fazer a nossa confissão de fé responsivamente, conforme segue. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E também o nosso Pai. Ele criou o mundo e tudo que nele há. Toda a vida lhe pertence. Ele guia o mundo. Sim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Santo é o seu nome. Creio em Jesus Cristo. Ele viveu como nós, homem entre homens. Ele fez o que nós deveríamos ter feito, conforme a vontade de Deus. Ele teve de sofrer por amor a nós, rejeitado pelos homens, entregue a seus pecadores, morreu pela cruz dos nossos olhos, mas ele triunfou. Sua ressurreição para nós, sinal do eterno amor de Deus, e a certeza da nossa ressurreição. A morte está derrotada. Sim, eu creio em Jesus Cristo, santo é o seu nome. Creio no Espírito Santo. O Espírito Santo nos chama e nos prepara para sermos a sua igreja. Ele nos dá força e coragem para permanecermos na comunhão dos irmãos e para vivermos conforme a vontade de Deus. Ele perdoa os nossos pecados, nos livra da angústia da morte e nos concede a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Sim, eu creio no Espírito Santo. Santo é o seu nome. Amém. Amém. Convido a entoarmos do próximo canto e preparo a mensagem a seguir. Sou Cordeiro de Jesus, que alegria em mim reduz, pois o meu pastor querido tem-me sempre concedido sua graça e seu favor, e me chama com amor. Seu cajado me conduz mansamente em sua luz, guia-me por verde prado, sem temor ao seu lado, se com sede eu estiver, água fresca e beber, não devia alegrar, e ao meu Salvador amar, ao fitar a vida, acharei a eterna vida, nos seus braços. Muito amado povo de Deus, rebanho do pastor Jesus. Nesses dias de insegurança em que vivemos, é oportuno lembrar as palavras de esperança e de fé registradas no Salmo 23, no sentido de reafirmarmos a nossa confiança, a nossa fé neste Deus Todo-Poderoso.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aliás, nunca se precisou tanto de Deus como nos dias atuais. Pessoas que não tinham tempo para Deus, agora têm tempo para ler, para buscar em oração, socorro, amparo e proteção. O Salmo 23 é, sem dúvida, um dos textos mais conhecidos e lidos da Bíblia no mundo. Ele já inspirou milhões de sermões, milhares de composições musicais, já confortou corações abatidos e desesperados até pela própria morte. As verdades contidas no Salmo 23 nos dão esperança, nos dão fé, nos dão especialmente força nesses momentos difíceis, lembrando aquilo da qual diz: nada nos faltará. Davi é o autor deste salmo. E ele, antes de ser pastor de ovelhas, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. E por isso ele faz esta bela comparação, porque ele sabia qual era o serviço de um pastor, era cuidar das ovelhas, especialmente aquelas ovelhas que estavam se desviando do rebanho, e por isso ele compara as ovelhas do pastor do campo com as ovelhas do mundo do pastor Jesus. Davi viveu aproximadamente 980 anos antes de Jesus nascer. Portanto, 980 anos depois, nasce o supremo pastor, o pastor dos pastores, o Senhor Jesus Cristo. E interessante, no Evangelho de hoje, no texto a seguir, ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isto é ser pastor. É zelar pela vida das suas ovelhas. É dar a sua vida para que as suas ovelhas tivessem vida. E por quê precisamos de um pastor? Andar sozinho neste mundo é tarefa impossível. Desde que nascemos, somos dependentes. Dependemos da nossa mãe, dependemos de outras pessoas. Porque nascemos indefesos, indiferentes à maldade que nos cerca, inocentes aos perigos que nos rodeiam no dia a dia de nossa vida. Depois que crescemos, achamos que já somos donos do nosso próprio nariz. A autossuficiência invade e toma conta do coração como se nós não precisássemos mais de ninguém. Com o passar do tempo, descobrimos que, na verdade, continuamos dependentes e dependentes do Senhor Deus. Sem Ele, não dá. Há uma música que os jovens cantam: sem Cristo não dá. E assim é na realidade da nossa vida. Somos dependentes totalmente de Deus. Se aqui estamos nesta manhã, é porque Deus nos permitiu. É porque Deus cuidou de nós nesta noite. É porque Deus nos deu saúde para podermos aqui estarmos. Quantos gostariam de poder estar aqui hoje e não podem? Por quê? Porque ou tem problema de saúde, ou porque a sua idade não o permite. Deus nos abençoou. Este belo domingo de sol, iniciar o dia do Senhor na casa de Deus é uma bênção, porque o pastor Jesus cuida de nós. E além disso, as semelhanças que nós vemos entre as ovelhas do pastor Jesus e as ovelhas de um pastor que tem o cuidado pelas suas ovelhas. E por isso o profeta Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviando pelo seu próprio caminho. Se nós não temos um objetivo, se nós não temos alguém que vai à nossa frente,
É fácil o rebanho se perder, ir para caminhos desertos e, quem sabe, cair no precipício. Por isso temos um pastor que nos guia, que nos conduz, que nos chama, que cuida de nós e, mais ainda, que deu a sua vida para que as suas ovelhas tivessem vida. E o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Isto é relacionamento pessoal. O nosso pastor é um Deus pessoal, é um Deus que está conosco, e por isso o Emanuel. Emanuel exatamente quer dizer no hebraico: Deus está conosco. O Senhor é o meu pastor. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus que se fez carne e se tornou um de nós. Mandou seu filho vir a este mundo, nascer da Virgem Maria, crescer e depois de determinado momento da sua vida, dar a sua vida e morrer na cruz e ressuscitar ao domingo de Páscoa. Isto é amor. Amor que se manifestou na vida do Filho de Deus, vindo a este mundo e dando a sua vida por nós. E Ele nos conquistou, Ele nos remiu. Ele entrou na minha vida no dia do meu batismo, entrou na tua vida no dia do teu batismo, e ali Ele quer morar para todo sempre, até o grande dia, quando Ele vier para julgar vivos e mortos, ou quando Ele nos chamar deste mundo para estar consigo no céu. E por isso é importante nós nos perguntarmos: quem é Deus para você? Como você vê Deus? Lembro quando ainda trabalhava na universidade como professor, quando trabalhava a criação do mundo, perguntava aos alunos: feche os olhos e imagina como você vê Deus. Feche os olhos e imagina como você vê Deus. Depois de 2, 3 minutos, pedi aos alunos: agora vocês me dizem como vocês veem Deus. Porque lá o texto bíblico nos diz: nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ali não se refere ao ser humano em fisionomia, mas ao ser humano, Deus no sentido de santo, justo, perfeito, todo-poderoso, exatamente as qualidades de Deus. Ali está nos colocando: nós éramos iguais a Deus, nós éramos santos, justos, perfeitos, assim como Deus o é. E Davi chama Deus de meu pastor. Ele é o meu pastor, né? Esses dias ainda passando, os pais estão aí, aqui nos fundos, né? Passando uma menininha e diz: olha, o meu pastor. Os pais estão aí. É o meu pastor. O meu pastor, vó. Olha o meu pastor. É exatamente isso que Davi está dizendo. Jesus é o meu pastor. É aquele que está junto de nós, cuidando de suas ovelhas. Porque Ele ama as suas ovelhas e suas ovelhas exatamente o amam. Em outros textos, Davi apresenta Deus como temível. Deus é bom, mas ao mesmo tempo Ele é santo e justo. E Ele é fiel. Aquele que deve ser adorado, reverenciando honra e a sua grandeza. E agora o apresenta como seu pastor, como o pastor que está sempre junto, está no controle, aquele que está sempre preocupado com o seu rebanho, zelando pelo bem-estar de sua ovelha. A ovelha é um animal que não ataca. Ela corre um determinado, alguns passos e ela deita. Ela não ataca. Ela depende do seu pastor. E assim somos nós, irmãos e irmãs. O diabo é feroz, ele ataca. Ele ataca e continua nos atacando todos os dias, assim como ele tentou atacar o próprio Jesus na tentação. E ali temos que ser forte. E assim como Jesus disse, está escrito. Deus disse, e quando Deus, o bom pastor, fala, é a última palavra, é a palavra que determina. Ele é um Deus que se relaciona com as suas ovelhas de forma muito íntima e pessoal.
Ele fala conosco na sua palavra. Quando estamos tristes, quando recebemos uma notícia do médico que a saúde não vai bem, nada melhor do que abrir a palavra de Deus e ler e ver o que Deus tem a nos dizer, porque Ele está junto conosco. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E a prova de tal intimidade exatamente foi expressa por Jesus quando Ele afirma as suas palavras, onde Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Diz Ele: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No tempo de Jesus, lá nos campos, normalmente ficavam 2, 3, 4, 5 pastores juntos, para um ajudar ao outro, cuidando das suas ovelhas. E lá quando eles colocavam no aprisco 2, 3, 4, 5 rebanhos, ao iniciar o dia o pastor saía e chamava as suas ovelhas, e as ovelhas ouviam a sua voz, sabiam qual era o seu pastor. Exatamente por isso Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é de Jesus ouve a voz do Senhor Jesus. Não vai atrás das coisas do mundo, não vai atrás de filósofos, de entendidos aqui deste mundo que querem dizer coisas das quais a palavra de Deus já nos diz. Nada é mais importante para um discípulo do que escutar a voz do seu mestre, porque o seu mestre sabe. Seu mestre estudou, seu mestre tem experiência. Nada é mais importante para uma ovelha do que escutar a voz do seu pastor, porque ali tem proteção. Nada é mais importante para um filho escutar a voz do seu pai ou da sua mãe, porque a voz do pai e da mãe nos dá segurança. Quando não escutamos mais esta voz, nós corremos risco, podemos nos perder. Os pais sempre dizem aos seus filhos: cuidado, meu filho, cuidado. Quando os filhos não ouvem a voz de seus pais, infelizmente, muitos vão para os caminhos errados, para a desgraça, para a droga, para as coisas do mundo. E assim também é diante do pastor Jesus. Se nós não ouvirmos a voz do pastor Jesus, nós corremos risco de irmos para o mundo e nos perdermos no mundo. E o salmista continua dizendo: nada me faltará. Isto é suprimento. A expressão nada me faltará apresenta o caráter de Deus. Deus está dizendo a você e a mim: nada te faltará, também neste momento difícil, neste momento de epidemia. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, logo nada me faltará. Em tempos de crises, dificuldades, epidemias, podemos perceber que Ele zela por nós, Ele cuida de nós, Ele nos supre de todas as nossas necessidades. E por isso precisamos confiar. Jesus, o bom pastor, está sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Ele está junto de nós, cuidando de suas ovelhas, porque Ele é o bom pastor. E também neste momento difícil, no qual nós passamos, no qual o mundo passa, Ele está conosco, nos guardando, nos protegendo e nos dando ânimo e força para que possamos olhar para frente na certeza de que o Senhor Jesus está conosco. Ser ovelha é estar sob cuidados. E o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus sabe o dia de amanhã. Nós estamos preocupados quando vai terminar essa epidemia. Como vai ser daqui a alguns meses? Será que eu ainda vou ter emprego? Será que eu vou ter trabalho? Quem já perdeu o emprego sonha: será que eu vou conseguir um emprego? O dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã pertence a esse Deus Todo-Poderoso que criou, que cuida e que nos mantém na fé. Deus está no controle de tudo, irmãos e irmãs. Não é o mundo, não é a ciência, não é o presidente americano,
nem o presidente da China. Deus está no controle do mundo, porque Ele é o dono do mundo. E a Bíblia diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Os passos dos homens são controlados pelo Senhor. Os meus passos, os teus passos são controlados pelo bom pastor Jesus, porque Ele está conosco, nos cuidando, nos protegendo para que nada de mal nos aconteça. Conta-se uma história de um rapaz e um senhor idoso que se encontraram diante de um grande auditório completamente lotado. E ali estava se realizando um programa especial. E aquele jovem e aquele senhor foram convidados para recitar o Salmo 23. O jovem, que conhecia as técnicas de oratória, havia estudado teatro, falou o salmo com uma eloquência de um grande orador, alguém que era um artista. Chegou diante da plateia e lá começou a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E assim foi até o final. Quando ele terminou, a plateia se levantou, aplaudiu em pé e pediu bis. Pediu bis para poder ter o prazer de novamente ver aquele jovem com vigor, com a sua técnica, dizer e recitar o Salmo 23. Ao terminar, sentou-se. Lá veio o velhinho com a sua bengala, com dificuldades para caminhar. Chegou diante da plateia e com uma voz trêmula, fraca, também recitou o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Terminado o salmo, ele exatamente sentou e a plateia ficou atentamente parada, como se estivessem em oração. O jovem se levantou e disse: amigos, quero dar uma explicação. Vocês me aplaudiram em pé e pediram bis, mas ficaram em silêncio quando este idoso amigo meu terminou. E por que será, diz ele? Eu vou dizer a vocês, grande plateia, o porquê. É que eu conheço o Salmo muito bem e eu sou orador. Ele conhece o pastor. Ele conhece o pastor. Não é só saber o decor, o diabo sabe a Bíblia decor. É viver exatamente na presença deste pastor, é ter esse pastor no coração, mesmo na idade já bastante avançada. Mesmo em dificuldades, mesmo diante da epidemia, é dizer: o Senhor é o meu pastor. Neste momento difícil, este pastor Jesus está comigo, me protegendo. Talvez esta imagem do pastor com o seu rebanho não tenha grande significado para o mundo. O mundo precisava correr, o mundo tinha que fazer negócios e agora estão em quarentenas. O mundo parou. Está começando novamente, Europa. O mundo parou, irmãos e irmãs. Ninguém imaginava isso. O mundo parou diante de uma epidemia. E com certeza, nesse momento em que o mundo parou, começa a se olhar para o alto. Alguém manda neste mundo. Alguém comanda este mundo. E Deus tem objetivo com este problema da qual estamos vivendo. E talvez esse seja o momento onde Deus quer nos chamar para junto do pastor Jesus. Alguém alguns dias atrás me ligou e disse: pastor, quando a epidemia passar e eu puder novamente sair de casa, a primeira coisa que eu quero fazer é ir à casa de Deus, agradecer a Deus. Alguém que vem muito pouco. Agradecer a Deus. Muitas pessoas já perderam a vida. Muitos.
Os Estados Unidos já passou de 60 mil pessoas. Esta é a realidade do mundo. E nestas horas Deus nos chama para estar junto ao seu rebanho, porque Ele quer cuidar de nós. Ele quer apacentar as suas ovelhas. Portanto, este Salmo de Davi tem sido recitado através dos séculos, atravessando barreiras de raças e línguas. Há 3.000 anos atrás, Davi escreveu o Salmo 23, que tem tocado o coração de muitas e muitas pessoas. E hoje, isso acontece mais do que nunca quando estamos passando por esta dificuldade. Temos tempo para refletir, ouvir, assistir o culto lá no Face, porque muitos e muitos cultos estão sendo levados ao ar para que as pessoas em casa possam ter oportunidade. Talvez pessoas que não tinham oportunidade. Agora, Deus tem dado muitas oportunidades, especialmente que não tinham tempo, e agora as pessoas têm tempo também para Deus. E qual é a razão disso? Não é somente pelo fato de este salmo ser uma bela peça literária, mas porque ele ensina que acima de todas as lutas e temores, acima das doenças, acima das epidemias da humanidade, há um pastor Jesus. E esse pastor está sempre junto de nós. Quando eu vejo aquele quadro, Jesus com a sua ovelhinha sobre seus ombros, eu vejo, ali está o amor de Deus. Quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós não temos mais força, esse Jesus nos pega, coloca-nos sobre os seus ombros e nos carrega. Quantas vezes já aconteceu com você, irmão e irmã, diante de dificuldade que o mundo parou, terminou as oportunidades e de repente muda. Por quê? Porque Jesus está junto de nós, cuidando de suas ovelhas. Isso é a promessa do pastor Jesus. Ele é um pastor que conhece as suas ovelhas, uma por uma, sabe os nossos nomes. Sabe os nossos nomes, né? Alguém esses dias diz, pô pastor, mas tu sabe o nome dos 502 membros? Eu digo, eu sei o nome dos 502 membros. Pastor Jesus sabe o nome dos 7 bilhões de pessoas no mundo. E não erra nenhum. 7 bilhões, né? Tantas Marias, ele sabe quais são as Marias. Tanto João, ele sabe quais são os João. E muito mais daqueles que lhe são tementes e fiéis. Teu nome está gravado nas palmas das mãos do Deus Todo-Poderoso. Lá na data do teu batismo, seu nome foi gravado. Assim diz o profeta Isaías. Sim, ele nos guia, ele nos protege. E ele diz a todos nós, eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Ele está apacentando o seu rebanho. O Salmo 23 nos dá esta certeza e esta segurança. Nesta semana, quando eu leio o texto, segunda-feira, eu digo, que maravilha. O mundo precisa, eu preciso, você precisa ouvir, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo e nada te faltará. Promessa deste Deus Todo-Poderoso. E é por isso que Ele continua conosco, para que nós possamos continuar vivendo a nossa vida de fé. E que nesse momento difícil em que o mundo está passando, que possamos, como ovelhas do pastor Jesus, confessar a nossa fé ao mundo, dizendo, como disse Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que assim seja. Amém. Todo entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Crie em mim, ó Deus, o puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença.
Convido a entoarmos no próximo canto e durante o cantar queremos entregar nossas ofertas de gratidão para o trabalho do Reino de Deus. Queremos falar com o nosso Deus em oração, e nossa oração queremos lembrar Paulo Ricardo Bittencourt, é o genro da nossa irmã Solange, que está enfrentando dificuldades na sua saúde. Queremos pedir a bênção de Deus a este irmão, nesse momento quando a saúde não vai bem. E continuamos lembrando todos aqueles que passam por dificuldades nesse momento difícil, especialmente lembrando a área da saúde, por esse trabalho, por esta missão da qual eles escolheram, que é salvar vidas. Queremos lembrar todas estas pessoas que trabalham na área da saúde. Assim como estão sentados, vamos orar a nosso Deus. Senhor, Deus Pai Celestial, pastor de nossas almas, chegamos diante de Ti como ovelhas que foram unidas ao Teu rebanho através do Santo Batismo. Humildes e sinceros, nós Te agradecemos porque Tua misericórdia nos alimenta e nos leva aos pastos verdejantes da Tua palavra e do Santo Sacramento da Santa Ceia. Quando nos deste conhecimento da salvação através de Jesus Cristo, Tu nos guiaste às águas tranquilas que nos trazem paz e segurança para a nossa vida e alma. Agradecemos por Teu gracioso e amoroso cuidado que nos dispensaste, sem merecimento algum de nossa parte, ó Senhor. Confessamos que muitas vezes andamos errantes como ovelhas perdidas, procurando pastos verdes. Contudo, Senhor, sabemos que apenas Tu tens as palavras da vida eterna que podem satisfazer nossa alma. Muitas vezes abandonamos os caminhos da Tua retidão para andar nos caminhos deste mundo,
procurando nossa própria justiça. Por esquecer que teu Filho entregou sua vida por nós, a fim de que possamos andar em teus caminhos, perdoa-nos, ó Senhor, Deus de misericórdia. Concede-nos a dádiva do teu Santo Espírito em rica medida, para que nós possamos andar nos caminhos da justiça. Renova a nossa determinação de proclamar ao mundo que desejas que todas as pessoas se tornem teus filhos e passam a fazer parte do rebanho do pastor Jesus. Concede tuas bênçãos aos líderes da Igreja Cristã, abençoa a nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, abençoa a nossa congregação São Marcos, ó Senhor, para que possamos crescer cada vez mais em quantidade e qualidade, e sejamos cada vez mais ativos, fortes e missionários, e que possamos fazer a missão da qual Cristo deu à sua Igreja, levar Cristo para todos. Permita que nosso país possamos proclamar o teu Evangelho para a salvação de muitos. Estende a tua mão sobre aqueles que estão enfermos. E aqui lembramos Paulo Ricardo Bittencourt, que passa por dificuldade na sua saúde, ó Senhor, da qual tu, ó Deus Todo-Poderoso, o conhece e o sabe. Pedimos a tua bênção, o teu cuidado, a presença desse pastor Jesus a esta ovelha nesse momento difícil, para que possa superar esse momento na certeza de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, pedimos a tua bênção ao Senhor sobre ele, sobre sua esposa, sobre sua filha, sobre sua família. Igualmente, tantos outros, ó Senhor, que passam por dificuldades, especialmente na sua saúde, que tu possas estar junto, trazendo-lhes ânimo, coragem e força para superar momentos difíceis. Senhor, lembramos todos aqueles que já retornaram ao trabalho, porque precisam trabalhar para ter o seu sustento. Guarda todos esses, ó Senhor, os protege de todo perigo, para que possam ter o seu pão, o seu alimento para si e para a sua família. Igualmente oramos em favor da área da saúde, que não parou, porque não pode parar. Onde lá nos hospitais, nas clínicas, passam por muitas dificuldades e por sério perigo, porque é o seu trabalho da qual está, é o seu ministério salvar vidas, ó Senhor. Esteja com todas as pessoas que trabalham nos hospitais, desde aqueles que fazem o alimento, aqueles que limpam, aqueles que tratam, aqueles médicos, todos esses, ó Senhor, lhes dando esperança de dias melhores e os protegendo deste grande vírus que tem levado muitos profissionais da área da saúde à morte. Pedimos a tua bênção e a tua proteção. E que tu guardes a todos nós, ó Senhor, a nós, nossas famílias, nossa congregação, nossas pessoas próximas, para que esse momento passe e que possamos juntos nos reunirmos na certeza de que o bom pastor está cuidando de nós, de nossa família, de nossa congregação e de todas as pessoas deste mundo. Aceita a nossa oração e capacita-nos para fazermos a tua vontade, mediante Jesus Cristo, nosso bom pastor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para todo o sempre. Amém. A paz do Senhor seja convosco. Ó Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Senhor Jesus, convidas a vir a Ti todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, a fim de os aliviar e dar descanso às suas almas. Eu te peço que me faça sentir o teu amor nesta ceia sagrada. Dá-me um sincero arrependimento, para que eu não participe da Santa Ceia para minha condenação. Aumenta a minha fé e renova a minha esperança,
para que um dia depois desta vida possa eu estar contigo na tua mesa celeste. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. Amém. Filhos e filhas de Deus, Jesus vos convida para esse grande momento, para a sua ceia, onde em pão e sopa o pão e o vinho recebemos o corpo e o sangue do Senhor Jesus, alimento para a nossa fé. Faremos a ceia por fila, começando pelo meu lado direito, que fica no centro, retornando pela lateral, lembrando assim, mantendo distância do família. Venham à mesa do Senhor. Somente tomar bebe esse é o verdadeiro sangue. Filho de Deus, vai em paz. O Senhor seja contigo para todos sempre. Dos céus, junte nossos cantos sobre nós aqui. Gracioso Deus, nosso Pai, com esta ceia desce-nos uma pequena antecipação da festa que há de vir no céu. Guarda-nos firmes na fé verdadeira durante os dias de nossa vida, aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos junto com todos os santos celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e governa contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Filhos e filhas de Deus, recebam
a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Em pé. E por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. E por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Deus enviou seu Filho para nos salvar, do pecado libertar. Temos a certeza que Ele nos livrou, sobre a morte triunfou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tu que agora sabes desse seu retorno, sentes pelo teu irmão. Vai então ensina a Cristo a salvação e tira da escuridão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda